Salve nono ano! Olá pessoal, vamos à aula de hoje, iniciando com a correção da questão proposta, que é a questão 2 da página 296. Então, no primeiro item, qual é a moda? Temos aí que a moda é 2150, aparecendo 3 vezes, né? Depois a mediana são 25 pessoas, então é a 13ª pessoa, o 13º dado, 2420. Os dados já estão organizados em ordem crescente. A média, calculando de forma direta, somando todos esses salários e dividindo por 25, vai nos dar 3.181. É isso? Na letra B já respondemos, a mediana é a medida mais representativa porque está abaixo, né? A maioria dos salários está abaixo de 3.000, então a mediana está mais próxima disso, ok? Nas letras C e D nós podemos fazer tudo na tabela. Então nós já temos aí as faixas salariais especificadas. Aqui as frequências, então a gente precisa contar, né, para ver quantas pessoas tem em cada uma das faixas, sendo que o total tem que dar 25, não tem como errar. E depois o ponto médio, que nós também já aprendemos, né, 1.000 mais 2.000 dá 3.000, dividido por 2.500. Sempre a metade. A gente vê que a amplitude dessa tabela é 1.000, enquanto nós temos intervalos fechados, né? Ou melhor, os intervalos de 1.000 até 2.000 exclusivo e assim por diante. A amplitude de cada intervalo é 1.000. Acima de 8.000 não tem amplitude. Agora, a amplitude dos dados, né, se nós quiséssemos construir uma tabela passo a passo dentro dos dados que nós temos até 12.000, seria então 10.230. E esse número a gente dividiria pelo número de linhas que a gente quer para ver aí qual seria a amplitude de cada linha. Mas a amplitude já está pronta e a amplitude dos dados é o maior dado menos o menor dado, como já vimos em questão anterior. Beleza? Na letra F, nós queremos saber se todos os intervalos são fechados. Não, né, gente? Tem um intervalo aí no final, bem claro, dizendo acima de 8.000, certo? Depois, na letra G, qual é a amplitude de cada classe dos intervalos fechados? Essa sim é de 1.000, né? Tranquilo, a gente já comentou. Depois, Sara acabou de ser contratada como funcionária dessa empresa, com salário de 5.000. Em qual intervalo entraria esse salário? O salário de 5.000 está no intervalo de 5.000, inclusive, até 6.000, exclusive. É 5.000, inclusive, então 5.000 vai estar ali nesse intervalo que vocês estão vendo aqui, de 5.000, inclusive, a 6.000, certo? Cuja média é 5.500. Então aqui passaríamos a ter 2 pessoas, por causa da Sara, e aqui passaríamos a ter 26 pessoas, certo? Muito bem. A pergunta seguinte é: quais medidas centrais sofrerão alterações? Como nós temos uma moda muito grande aqui, 17 pessoas com 2.500, a moda não vai mudar. Mas a média e a mediana mudam, tá? A média, então, se nós pegarmos os salários anteriores, a somar mais 5.000, que é o salário da Sara, dividir por 26, vamos ter outra média, 3.251 aproximadamente, certo? Com a Sara nesse grupo, nós agora teríamos 26 pessoas, certo? 26 pessoas. Então nós temos que pensar no 13º e no 14º. Lá na tabela inicial, não nessa tabela aqui, a tabela que está totalmente ordenadinha, bonitinha, nós podemos contar até 13, certo?
e vamos achar 2.420, ok? E o próximo, após o 13, que é o 14, é 2.500. Fazendo essa mediana, então, né, somando e dividindo por 2, se chega à nova mediana 2.460. Certo, pessoal? Existem ainda questões em aberto nesse módulo. Elas são muito parecidas. Quem tentou fazer isso aqui sozinho e conseguiu está de parabéns. Quem ainda não conseguiu, vai se baseando nesses exercícios trabalhados durante a aula para que a gente possa posteriormente fazer uma boa avaliação. Muito bem. Daqui para frente nós vamos para a semelhança de triângulos, que é o nosso próximo item da nossa próxima aula, certo? Aqui na página 304. Entre outras coisas, aqui o nosso autor na introdução fala dos eclipses, né? Que a gente pode fazer cálculos aí com esses eclipses, porque a gente sabe o diâmetro da Lua, por exemplo, outros detalhes, outras medidas, né? Quem sabe no final do módulo a gente brinca com os eclipses, assim como Aristóteles já pensava em fazer em 300 e pouco antes de Cristo, certo? Então aqui nós temos uma foto muito bonita de um eclipse, a Lua escondendo o Sol totalmente, né? Ver isso ao vivo deve ser um espetáculo. Mas vamos à nossa aplicação. O que nós queremos ver? Nós queremos ver semelhança de triângulos. Então vamos lá. Olha só, temos aqui uns slides para falarmos a respeito. Então, nosso título, semelhança de triângulos. Nós já trabalhamos com semelhança de figuras. Na nossa prova dessa semana tem questão aí com semelhança de figuras. E vocês já têm uma boa noção de lados correspondentes, né? Então, quando é que dois triângulos são semelhantes? Dois triângulos são semelhantes quando têm o mesmo formato e tamanhos diferentes, como nas figuras semelhantes que nós já estudamos. Então, os ângulos correspondentes devem ter a mesma medida, devem ser congruentes. E os lados homólogos significa os lados que estão no mesmo local, na mesma localização. Eles devem ser proporcionais. Então, haverá uma proporcionalidade conforme já visto na semelhança de figuras, ok? Então agora as figuras são particularmente triângulos. Então veja aqui dois triângulos semelhantes. Nós temos aqui, primeiramente, os ângulos que estão na mesma posição. Então os ângulos correspondentes têm a mesma medida, 60, 60, 30, 30, certo? E aqui 90 e 90. Então, do jeito que está escrito aqui ABC e a linha B', C', a gente vai ter sempre essa posição correspondente, ó. O A corresponde ao A', então na mesma posição. O B corresponde ao B', então na mesma posição. E o C corresponde ao C', na mesma posição. Então, se aqui estiver escrito X, Y, Z, é porque o X corresponde a A, o Y corresponde a B e o Z corresponde a C, né? C' ou C, enfim, certo? Essa posição. E aqui nós temos medidas, né? Aqui 4 está para 5. Aqui nós temos 12 para 15. Se nós simplificarmos 12 15avos por 3, vamos chegar em 4 quintos. E aqui 8 para 10. Se nós simplificarmos 8 décimos, nós podemos simplificar por 2 e vamos chegar em 4 quintos também. Portanto, nós temos aí uma razão de semelhança, que é então 4 quintos. Aqui mais uma vez, né, é escrito agora, passo a passo, a igualdade entre os ângulos correspondentes. Depois, a proporcionalidade entre os lados correspondentes ou homólogos que estão na mesma localização. E aqui vocês lembram que a gente chama esse número de K, razão de semelhança, 4 quintos, tá? Sempre a fração
irredutível de dois lados homólogos, de dois lados correspondentes. E a indicação para a semelhança é essa: o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A', B', C'. Certo? Então, isso aí é o que nós precisamos saber para curtir a semelhança. Certo? Os lados homólogos, também aí denominados homólogos ou correspondentes. E aí há um teorema fundamental, gente. Esse aí vai aparecer também às vezes, certo? Vocês podem observar nessa figura que há dois triângulos. Há o triângulo ABC e há o triângulo DEC. Então vejam só, pela escrita, como eu falei, o A corresponde ao D. Estão na mesma posição. O B corresponde ao E, mesma posição. E o C é ângulo comum, né? É ângulo dos dois triângulos. Então, em qualquer lugar que eu trace uma reta assim, paralela a qualquer um dos três lados, eu terei um triângulo menor que será semelhante ao triângulo inteiro. Mesmo que seja só, que eu trace, por exemplo, aqui assim, ó. Tá? Traçando aqui assim, eu vou ter esse triângulo aqui que vai ser semelhante ao triângulo todo. Essa é muito importante. É sempre importante você tentar também desenhar os dois triângulos para enxergar melhor a posição deles, né? E a questão da semelhança, ok? Muito bem. Então vamos agora dar uma verificada numa questão da nossa apostila. Olha aí, essa questão ela está precisamente na página 305, é isso? 306. Então ali, ó, vocês têm dois triângulos, certo? Dois triângulos. O triângulo DEZ, veja que ele chamou o triângulo de DEZ, né? Triângulo 10. E depois o triângulo MIL, 1000. Então veja o seguinte: será que a posição desses triângulos está correta? Hein? Vejamos, aqui nós temos 38 graus. Ou seja, aqui nós vamos ter 38 graus, certo? Agora, como ele escreveu essa relação DEZ e 1000, 10 e 1000, né? Bem legal. Então quer dizer que o vértice D corresponde ao vértice M. Ou seja, um dos triângulos está virado. Esse vértice D corresponde ao vértice M, portanto, o ângulo gama vai ter 60 graus. Certo? Então já temos 60, já temos 38, dá para calcular o outro, né? Esse aqui é o θ, por 180 graus, né? Pelo teorema angular de Thales, que diz que a soma dos três ângulos é igual a 180. Então é preciso prestar atenção nessa ordem aqui, 10, DEZ e 1000. Então o L, que é esse aqui, certo? Corresponde ao Z, que é esse aqui, portanto o beta tem 38. Então é bem fácil determinar essas medidas que vocês vão determinar, certo? Depois, as proporções. Vocês vão ter então que observar o posicionamento dos triângulos, tá? O lado DE vai estar para o lado MI. Então vocês têm 5 para X, por exemplo, certo? Agora o lado IL vai estar para o lado EZ, certo? Sempre na ordem que aparece a escrita. É DEZ, MIL. Então, IL com EZ, certo? E LM com DZ. Cuidem para não trocar as coisas, para vocês escreverem os ângulos e medidas correspondentes corretamente. O ideal é vocês pegarem o triângulo menor, desenhá-lo na mesma posição que o maior, para vocês enxergarem, ou seja, colocar ele aqui, com que medidas? Aqui no lugar do M,
vai estar o D. Aqui no lugar do I vai estar o E. E aqui em cima vai estar o Z. Certo? Então vocês vão tê-los na mesma posição e vão ver com mais facilidade. Ok? Qual será que vai ser a razão de semelhança dessa figura aí? Então a gente aguarda que vocês escrevam isso aí, certo? Calculem esses valores que faltam nessa questão. Ok? E a tarefa para vocês vai ser na página 321, não está escrito em lugar nenhum, tá? Estou aqui só falando ao vivo e a cores. Página 321, as questões 1 e 2. Na segunda questão, vocês precisam tirar o triângulo pequeno de dentro do grande e desenhar na mesma posição de acordo com a sequência de letras para ver quem é correspondente, quais são os ângulos correspondentes e quais são os lados correspondentes. Ok? Por favor, então, página 321, número 1 e número 2. Aguardo para a próxima aula. Um grande abraço, tchau para vocês.